pode. Não, tem que saber por quê. Quando eles falam para você que não coma carne, eu explico por quê. Há o momento de evitar o sexo, de não fumar, de não beber, por quê? Quantos lugares por aí há em que se fala isso, mas faz? É proibido, é pecado, é feio, é ruim. Não explicou. Você tem que entender por quê. Porque você consegue somente entrar na lógica de algo se você o consegue. Fazer porque alguém me disse que é bom é como a gente faz com remédio. Quantos remédios, tratamentos, homeopatias você toma? Por quê? Ah, porque a avó fazia isso. Minha mãe também. Mas aí você entende por quê? Não, porque alguém disse que é bom. Procura ver por quê. Além da prece paga, tem a prece decorada. Ave Maria, Pai Nosso são preces decoradas, que podem ser utilizadas sim, mas que não devem ser utilizadas de maneira mecânica, né? Como são feitos nos textos. Ave Maria, Ave Maria, e aí é um repetitório de falas que não dão em nada. Quando você faz uma Ave Maria, executa o Pai Nosso, sinta-o, perceba cada coisa que você fala. Principalmente uma coisa que tem a ver com a palestra de hoje, que aliás tem a ver com todas, o tal do seja feita a vossa vontade. Você aceita quando você fala isso? A gente ora isso o tempo todo do Pai Nosso, seja feita a vossa vontade. Ou a gente já está falando seja feita a nossa vontade. Porque é isso que a gente quer. A gente quer a nossa vontade. Você aceita a vontade dele? Mas se a vontade dele for que seu filho vá, que a sua mãe perca, que você fique sem emprego, nesse momento é a vontade dele. Por quê? Castigo? Punição? Você é menor? Não. É isso que faz parte do seu plano agora. É isso que é necessário para você nesse momento. A dor, o sofrimento, a angústia. Por conta de quê? Por conta de algo que eu deixei de fazer. Por conta de algo que eu fiz. Então essa é a vossa vontade. A gente aceita quando fala? Na maioria, não. E quando eu falo a maioria, estou nos incluindo também, tá? Não são só os pacientes, porque nós somos eternos pacientes. Os doentes eternos e crônicos do planeta somos todos. Então a gente não aceita a vontade do Pai. Quando eu me viro para ele e falo, meu Deus, por que eu? Por que eu? Eu mereço isso? Será que eu fui tão ruim assim? Fomos. Aliás, fomos ainda piores do que você pode imaginar. Não tenta saber o quão ruim você foi. Tenta saber o quão bom você pode ser a partir de agora. E aí sim, isso implica numa mudança. Além da prece paga, a prece decorada, tem a tal da divergência entre a prece atendida e a prece não atendida. E aí vai outro problema. Prece atendida. Todas as preces são atendidas? Não. Todas são ouvidas? Sim. E se ela não é atendida, ela valeu a pena? Depende de como você fez. E por que as nossas preces não são atendidas sempre? Porque nós esperamos uma resposta física, imediata, momentânea, de acordo com um desejo pessoal. De preferência ontem. Em geral ligado a amor, emoção, dinheiro, emprego, casa, carro, matéria, coisas de agora, doença. Não é quando aquela pessoa que a gente gosta muito está doente, você ora a Deus e pede o quê? Que ela fique boa. Alguém lembra, será que é isso que ele deve? Será que é o melhor para ele? Quem é que lembra de falar assim, Pai, que seja feito com ele o melhor para o plano de nós todos? E aí ele vai, ou ele melhora, mas aceita a ideia do Pai. Ela é perfeita do que você precisa hoje, só que a maioria de nós não consegue conceber isso. Você fica sem casa, fica sem emprego, fica sem dinheiro. Aliás, ficar sem dinheiro é a coisa mais normal que tem. Faz parte de nós. Alguns têm um pouco mais, alguns têm um pouco menos, porque cada centavinho que você tem a mais, que você tem a menos, é dívida sua. Não é nada além disso. E aí você pensa assim, mas aqueles caras lá em Brasília, que ganham tanto, que roubam tanto,
você fez aquilo. Eles um dia arcarão, centavo por centavo, daquilo que eles estão plantando hoje. Pode não ser esse dia visto por você na terra, porque certamente eles não vão continuar aqui. Eles da próxima transmigração serão convidados a sair. E aí lá, eles vão arcar a consequência deles. Nós já estamos arcando com as nossas desde ontem. Mas não foi ontem aqui, no Brasil, nos Estados Unidos. Desde Atlântida, Lemúria, Mu, Capela, Órion, Sírios, só para citar alguns que nós fizemos lá. Então hoje, nós estamos super bem. Quem consegue vir aqui até hoje, andando, falando, respirando, pensando, está ótimo, está pleno. Temos pequenas dores, pequenos problemas, ainda em fim de escuro. Mas esses que têm um pouco mais do que deveriam, porque roubam, mentem, estupram, é porque já colherão. Aliás, alguns deles estão colhendo agora. Para alguns de nós está sendo bom. Não se orgulhem disso. Apenas constatem como a aceleração da transição planetária faz com que essa colheita seja feita já. Como até pouco tempo você pensava assim, quando será que no Brasil já está acontecendo? Ainda a passos lentos para a nossa visão, mas está acontecendo. Até bem pouco tempo que roubava ficava por isso mesmo. Era a cultura da impunidade. Ninguém era pego fazendo nada. Estão sendo e serão cada vez mais. E a prece atendida é aquela que você recebe a benesse que você pediu. E aí você pensa assim, quando isso acontece? É porque eu sou protegido? É porque eu sou melhor? Não é mérito. Você recebe o mérito. Não porque você fez uma prece bonitinha ou você botou uma oferenda legal, mas porque você primeiro se vinculou de maneira adequada. Como nós vamos tentar falar como se aproxima isso. Mas segundo, porque é mérito seu. Você merece aquilo, faz parte do plano, você fez por onde. Muitos de nós vêm para esse planeta nessa existência com alguns probleminhas a passar. Basta vocês lembrarem dos seus, vocês vão entender isso. Mas alguns desses probleminhas são minorados, são minimizados. Quantos de nós veio para perder uma parte do corpo e tem só uma dor? Quantos de nós veio para ser muito mais pobre do que era e consegue se virar? Porque também tem mérito no que você fez ontem, né? Quando a gente fala do ontem, só parece que foi só coisa ruim, né? Não é também. De repente, numa anterior, numa outra, ou já nessa, você veio buscando alguma coisa. E essas pequenas buscas, esses pequenos avanços, te permitem melhorar. É uma das tentativas da mediunidade. Tentar fazer a gente melhorar. Tentar fazer a gente progredir. Não vai entrar para a mediunidade achando que você vai ganhar por isso não, tá? Você recebe a longo e longuíssimo prazo. Quando recebe. Mas as benesses energéticas, o conhecimento e a plenitude do que você realmente é e faz aqui, isso é o retorno principal. Cultos e exterioridades, eles não impressionam o Pai. Eles são secundários e dispensáveis. Ou seja, essas exterioridades que há por aí, esses cultos. Estou falando do culto evangelical, tá? Culto, quando eu falo, é essa suntuosidade, tentar mostrar que estou fazendo uma coisa. Tudo isso, o Pai olha da mesma maneira que ele olharia para uma senhorinha sentada em casa, rezando sozinha na cama. É a mesma coisa. Você acha que precisa mesmo de pompa, de coisa rica, de coisa... Vale! Algumas são belas, mas nada disso impressiona o Pai. Como está passando agora nessa novela das 11, meu Deus, de Gabriela. E hoje também vê tudo, tá? E aqui não chega em casa e fica orando que nem um doido. Gabriela é pesado, você sabe disso. Certas horas que eu tenho que tirar, porque se a criança estiver acordada, não pode ver aquilo. Mas vocês viram a procissão? Fizeram uma procissão maravilhosa, porque o senhor feudal, que é aquilo ali, né? Tinha que dar ordem para Deus fazer chover.
choveu. Incrível coincidência, choveu. Eles acham que é por causa da procissão. Precisa de procissão para fazer isso? Não. E não choveu porque eles fizeram procissão, tá? Pelo amor de Deus. Se alguém acreditou naquilo, não foi coincidência, porque coincidência não existe, mas já era parte do plano chover. Ninguém vai dar algo, receber algo, porque fez uma coisa grandiosa. Ficar o ano todo na festa. Exato. Se fosse por isso ter procissão o tempo todo, não ia chover, porque as explicações são outras. Definição de prece. Prece pode ser uma comunicação com o nosso Deus interno. Porque a gente também fala em prece como algo lá fora. Você busca um Deus lá fora. Deus está aqui. A ideia do vós sois deuses, que você é capaz de tudo, é porque você é uma partícula dele. E ele está presente em você. Para poder identificar isso fisicamente, tenta fazer duas coisas. Teu coração está batendo? Óbvio que está. Faz ele parar. Não faz. Esse comando é maior. Aí é outra história. Me complicou, botou um caco aqui. Tenta parar de respirar. Você vai prender a sua respiração por algum tempo. Uma hora, por que você volta? Segura. Não depende de você. Os dois comandos são maiores. E não é biológico. É espiritual. Está ligado a eles. Está ligado àqueles fiozinhos que eles cortam e religam na reencarnação e na desencarnação. Está acima de você. Por isso as pessoas quando se matam de outra forma. Porque não conseguem fazer isso. No livro de Urântia tem uma definição que é bem legal de prece. A sinceridade de qualquer prece é a certeza de que será ouvida. Ouvida, não acredito. Deus responde à atitude da alma, não às palavras. Orai apenas pelos valores, não pelas coisas, pelo crescimento, não pela gratificação. Então a oração é algo muito maior e mais sublime do que a resposta que eu vou ter, do que o emprego que eu vou ganhar, do que o dinheiro que não vai cair do céu. Porque quantas pessoas pedem emprego e ficam em casa, aguardando que o emprego caia na cabeça deles. Não estudam, não progridem, não melhoram, nem currículo botam por aí, nem classificado compra para olhar, porque espera que a qualquer momento a vizinha bata a porta e fale, ó, tem emprego lá para você. Só você vai lá, não tem fila, não tem nada. Isso não existe. A gente conquista, ganha as coisas que busca, que luta por. E às vezes a gente luta tanto que não consegue, porque não faz parte do seu plano, não faz parte do seu merecimento. Além disso, no passado e ainda hoje, em muitos casos, essa comunicação chamada prece, oração, se caracterizava por acentuada materialidade, tanto na forma, com ritos e oferendas, quanto nos objetivos, terrenos e imediatos, sem falar na presença dos intermediários. Como eu falei para vocês, não precisa pedir para ninguém rezar por você, para ninguém fazer oração, tratamento. Pode, mas quem faz é você. Tanto que na maioria dos lugares por aí, o que tem sempre daquele papelzinho do Tupiara, da Ramatiz, da Fake, do Frei Luiz? Tenha fé. Acredite. Participe ativamente disso. Porque eu não posso fazer nada. Não adianta o Bezerra vir aqui. Não adianta o próprio Jesus retornar. Se você não quer, se você não absorve, se você não participa ativamente disso, nada será feito. Não depende só deles. Depende de você. Como disse Jesus em dois momentos do Evangelho, aliás, ele disse lá atrás, quando ele está no Evangelho. Em Mateus capítulo 6, versículo 6, ele disse uma vez: quando quiserdes orar, entrai para o vosso quarto, não é o quarto físico, é para a vossa consciência, e, fechada a porta, orai ao vosso Pai em segredo, de você com Ele. Não precisa falar alto, ninguém precisa saber. É que nem a caridade, não precisa contar para todo mundo. Faça. Então ele ensina que orar isso é da sua consciência de você para o seu Deus interno, sem sair de segredo.
E ainda, quando vos dispusestes a orar, se tiverdes qualquer coisa contra alguém, perdoa-lhe primeiro. Está em Marcos capítulo 11, versículo 25. Que adianta eu pedir algo se eu odeio alguém? Se eu estou com um problema com alguém? Como me desvencilhar de um problema se o meu problema maior é o meu ódio, é o meu apego, é o meu egoísmo? Resolve isso primeiro para poder se fazer possível essa elevação. A doutrina espírita descreve a modificação vibratória que se opera na pessoa que, ao orar, sinta o que pensa, habilitando seu contato com os planos superiores, numa plena confiança no Pai e nos seus desígnios, ainda que por ora não consigamos percebê-lo, nem concebê-lo intelectualmente. Não tenta entender Deus. Quantos de nós pensa isso, né? Cadê Deus? Onde está Deus? Quem deu origem a Deus? Como localizar Deus? Isso hoje, gente, está fora da nossa condição cerebral. Nós não temos capacidade nem mental para entender isso. Mas aceita a existência dele, entende a existência dele, percebe no seu dia a dia a existência dele. E aí você consegue, numa prece, numa oração, se elevar, melhorar. Você melhora pela própria oração em si. Você se reenergiza, você se refaz. A eficácia da prece. A prece realizada nos moldes descritos até então jamais fica sem resposta. Então não existe a não atendida, né? Sempre há uma resposta, só que a resposta não é a que você quer. Você pede a pessoa não morrer, ela morre. Você pede emprego, ainda não vem. Você pede para ter dinheiro, não recebe. Só que ela sempre é respondida, porque você recebe aquilo que você precisa. Pede saúde vem doença. Exato. Pede saúde vem doença. Por quê? Porque infelizmente naquele momento, infelizmente entre aspas também, você precisa da doença. Parece contraditório, né? Entra até naquela máxima de que todo espírito adora sofrer. Já ouvi muito isso. Espírito é pró-sofrimento. Adora ter de dor, sofrimento, explicar dor. Mas se você não entende o motivo das coisas que você passa, como progredir? Como passar adiante? Como continuar? Outra consequência essa imediata é o acréscimo de energias. É como se você ganhasse um banho de cachoeira, um mergulho no mar, uma visão de uma paisagem maravilhosa. Esse é o objetivo da oração. Esse é o objetivo daquele momento esotérico, é o objetivo da cura, é o objetivo de todo o trabalho em qualquer lugar. Quando você diz assim, nossa, senti uma paz agora, senti uma energia boa, é essa a ideia. Você recanalizando com você mesmo e com eles. Caminhos da prece. Para você tentar entender como é esse caminho da prece, pensa numa tomada. A tomada que você liga todos os aparelhos. Aliás, hoje em dia, mais e mais aparelhos nós temos, né? Laptop, desktop, pendrive direto no outro, né? E várias coisas que você liga na tomada. Como é que aquela energia chega ali? Ela está ali? Não, ela vem de uma rede elétrica da residência inteira. Que está ali? Não, essa rede elétrica ela vem a partir dos transformadores do bairro, que vem dos transformadores da cidade, e aí do estado, da região, até que você chega a se ligar aonde? A usina de força, que é a fonte da energia, isso falando, digamos, de energia hidrelétrica. Energia elétrica vinda de uma usina hidrelétrica. Agora, comparando isso com a prece, a tomada é você, é a sua mente. Ela, para se ligar à usina hidrelétrica, a fonte do poder da energia, quem é essa fonte? Deus. Para você se ligar a ela, não é tão direto. Você pode enfiar a mão direto lá na usina. Se você botar a mão lá, são 138 mil volts só, básico assim. Vai só te, na hora, consumir. Mas você chega a receber na sua casa 110,
220. Como que é essa gradação? Como que é feita essa adaptação energética? Através dos seres que nós temos acima de nós, essa prece chega da mesma maneira, pelos mesmos caminhos. Sai da sua mente, que é a tomada, para a rede da residência, são os anjos, os guias, os mentores, aqueles seres mais próximos de você. Porque você, em geral, quando ora, pensa assim: nossa, estou falando com Deus, né? Sou um espetáculo, falando com Deus, sou um ser de luz. Eu me ligo diretamente com o Criador, lendo engano. Você liga-se com os próximos a você, que é o máximo que você consegue, todos nós. Esses próximos a você se ligam aos arcanjos, aos seres maiores, que se ligam aos prepostos, aos seres funcionais, aos seres mais próximos do Pai. E aí chega ao Pai. Então a sua energia, a sua oração, o seu pensamento chega ao Pai, mas não de maneira direta. Passa por vários estágios. Por isso que é tão difícil. Você pede emprego, o anjo pensa assim: pô, emprego? Aí passa a mensagem para o arcanjo. O arcanjo já nem... emprego? Aí passa por um ser lá em cima, o cara pensa: emprego? O que é isso? Aí como é que ele vai passar isso para Deus? O cara quer emprego. O cara quer emprego. Parece pequeno olhando assim. Mas agora se você pede força, energia, resignação, condição para entender o meu não emprego agora, isso é mais fácil. E aí você consegue ao longo do tempo entender esse processo. E olha que eu falei de emprego, que é uma coisa grande. Porque tem gente pedindo outras coisas que você consegue imaginar. Imagina chegando lá em cima, aqueles pedidos absurdos chegam, os caras analisam e falam: legal, vamos dar o que ele precisa. De repente o que ele precisa é o oposto. Só que você já recebe diariamente o que você precisa, você não entende. Eles te dão dica, eles mostram à sua frente, eles te apresentam, e você fala: não, isso eu não quero. Eu não quero. Eu quero coisa boa. Eu quero aquela paisagem bela. Eu não quero passar pelas pedras antes. Eu não quero sofrer. Ninguém quer sofrer. Mas se você sofre, se você tem problemas, é porque é esse caminho necessário para você entender como nunca mais sofrer, como nunca mais penar. A prece altera o plano de Deus? Isso é bem legal de tentar analisar. Entendo? Tem. O plano de Deus, ele não é um destino pré-fixado e inexorável. Infelizmente, muitas doutrinas, filosofias e religiões tentam passar essa ideia. Deus determinou um plano, acabou. Você muda o plano toda hora. Deus traçou um plano para cada um de nós. A imensa maioria de nós não fez bulhufas do que combinou. E Ele ainda assim aceita você como filho dele. Então esse plano ele não é assim tão fixo. Mas não é tão fixo que determina todos os mínimos detalhes da nossa vida. Mas haverá sempre um sem número de acontecimentos que poderão dar-se ou não. Isso depende do que da gente? Do tal do livre. Isso já aprenderam, né? Graças a Deus, livre-arbítrio já aprenderam. Essa coisa que você usa mal a beça para fazer as suas escolhas. Não é que todo mundo pensa: pô, eu escolho benzão. Não, escolhe mal pra caramba. Todos nós escolhemos mal. Estamos começando a escolher médio. Mas bem, a gente não escolheu. Só espero que quando você começar a escolher bem, você continue vindo aqui. Em geral, as pessoas começam a escolher bem, aí fica bem, aí volta para aquilo que era, para aquilo que fazia, o que não fazia. E continuando isso, é perfeitamente possível, portanto, que Deus atenda, entre aspas, a certos pedidos. Não todos. Por quê? Sem que isso altere a imutabilidade das leis do Criador. Não imagine você que você vai mudar a lei de Deus. Você vai conseguir mudar uma encarnação inteira por conta do que você quer como pessoa física. Você pode mudar com a sua atitude, com a sua desenvoltura, com o seu desenvolvimento, com a sua dedicação. Aí você muda não só a sua, como a de vários. Entra na história do que você é capaz de mover montanhas. Foi isso que ele disse lá atrás.
Não diz que você é capaz de mover montanha, não quer que você vá ali nos Andes e mude a cordilheira do lugar. Mas montanha no sentido de uma coisa grandiosa, de uma coisa realmente importante, você pode modificar na sua e na vida dos outros. A partir do quê? De pequenas mudanças de hábitos, de atitudes, que são aqueles pequeninos nadas que nós sempre convivemos e achamos que não é nada. É aquela implicância aqui, aquele egoísmo ali, aquela gula lá é ótimo, aquele mal desenvolver-se com o seu vizinho, com o seu familiar, com o seu amigo, aquela péssima relação com o chefe, que você sempre acha que a culpa é do outro. Mudando esses nadas, você começa a mudar a sua volta. Por isso que tem gente que é ateu, nem ora, mas faz isso, vive bem, trata bem o outro. Isso é religiosidade. Isso é uma oração plena toda hora, sem precisar falar. Se ele respeita, se ele se educa, se ele trata bem, se ele quer o bem, se ele faz o melhor possível, mas não acredita, ele acredita e não sabe. Porque ele pratica, porque ele não sabe dar nomes a isso, mas ele faz o melhor que é possível por si e pelos outros. É inútil pretender a supressão miraculosa de nossas provas, pois a sabedoria divina não se dobra aos nossos caprichos imediatos. A soberana justiça de Deus dispõe de tudo para a nossa real felicidade. Por isso, seja feita a vossa vontade, não a nossa. É muito pequeno da nossa parte imaginar que você vai modificar o plano dele. Você pode modificar o que você fez. Você pode começar mudando o que você é. Aí entra os momentos de oração. Quando que a gente pode orar? Ou melhor, quando que a gente deve orar? São vários. Para tentar destrinchar, quando fala assim em qualquer momento, parece, então eu vou rezar em qualquer hora. A pessoa fica que nem uma louca. Sai daqui rezando, chega no ponto, rezando, entra. Aí começa a virar mecânico. Não é essa a ideia do mecânico. Sem pensar no que está fazendo. A ideia é de que a cada momento que você faz isso, você saiba como e por que está fazendo. Então, momentos importantes. São poucos. Ao acordar, antes de sair, ao chegar, antes de um teste, antes de uma entrevista, antes de uma prova, antes das refeições, em momentos marcantes da sua vida, tanto bons quanto ruins. Em geral, a gente só lembra desses momentos quando eles são ruins, né? Aconteceu alguma coisa trágica, eu oro. Ganhei na Mega Sena, nem sei quem é Deus. Né? Porque você acha que isso não é dele. Até isso é divino. Fui roubado, que coisa absurda. É divino. Porque se você foi roubado, que você ontem roubou. Ontem que eu digo não é quinta-feira não, tá? Pode ter sido na era anterior, mas em algum momento lá atrás você tirou. Hoje você retorna, você devolve. Ou seja, quase sempre você pode orar. Mas eu esqueci de falar de um. Talvez seja para mim, e pelo que eu vejo na literatura, trabalho com os guias, o mais importante, que é o que a gente mais esquece antes de dormir. Que em geral você está morto, como a gente fala, né? Vou dormir, pá! Aí cai na cama como se fosse uma pedra pesada e esquece que aquela é uma das mais importantes. Porque antes de dormir, você tem que lembrar que o espírito não dorme. Seu corpo pesado, cheio de feijoada, churrasco, cigarro e álcool, ele dorme. Mas o espírito não. O espírito pode ficar meio entorpecido, mas ele está ali, vivo, latejante. E esse espírito sem oração, ele pode entrar em contato com uma rapaziada engraçada, estranha, que são os nossos amigos. E nós achamos que são inimigos, mas é a nossa vinculação com o nosso ontem. Então, antes de dormir, tem várias tarefas para você fazer. Por exemplo, antes de dormir, lê bons livros, estudos edificantes. Em geral, antes de dormir, já vê aquela novela, né? BBB, vai ler Caras, uma coisa que só traz coisa boa, vai discutir com a esposa a conta do mês, briga com a criança,